Sextou! Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez de hoje, pessoal. Sexta-feira, finalmente. Semana muito longa aí, inclusive semana de Mundial. Eu espero que vocês estejam acompanhando também. Mas hoje, como é sexta-feira, é dia de armadilha na abertura, porque a balada não dá rating. E hoje a gente vai ter armadilha na prática, e uma armadilha aí muito traiçoeira. Ela pode ser caracterizada em várias posições diferentes. Na que eu trouxe hoje foi uma partida que eu joguei com alguns amigos meus e ela acabou se apresentando na defesa Philidor, tá? Mas ela pode acontecer em outras defesas ou aberturas diferentes. Mas aqui a gente vai entender o conceito dessa armadilha e fica mais fácil de entender. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like que é para ajudar na divulgação do vídeo. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não puder, não quiser, não tem problema. Compartilhe o vídeo aí, deixa o seu like, já ajuda bastante. Então, sem delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui eu tô jogando de brancas contra um amigo meu, Guilherme. A gente tava jogando no tabuleiro físico. E eu abri aqui com o peão rei, E4. Ele continuou aqui com E5, uma resposta muito natural. Cavalo F3 e D6, aqui caracterizando a defesa Philidor. Eu segui com D3, não é o melhor lance na posição, tá? De longe, mais jogada aqui é D4. Mas quando eu tô jogando blitz assim, eu prefiro ir um pouquinho mais cauteloso, então eu segui com D3, eu vou mostrar depois por quê. Cavalo C6 desenvolvendo, bispo em E2 desenvolvendo, bispo E6 desenvolvendo, roque, já coloquei o rei em segurança, muito importante, bispo em E7 desenvolvendo, e agora C3, por isso que eu disse do D3, tá? Agora eu fiz C3, preparando o D4, e agora brancas aqui estão bem preparadas para tentar dominar o centro. Cavalo em F6 desenvolvendo em direção ao centro também. E agora sim, como eu disse, D4. Então, E toma D4, C toma D4. E agora ficamos com o centro clássico, tá? Tudo muito bem defendido, tá bom? Aqui, ele siga com bispo em G4, trazendo um ataque contra esse cavalo. Por enquanto não temos problemas, porque o bispo aqui ele pode recapturar caso o cavalo seja atacado sem dobrar peão. H3 expulsando o bispo, bispo em H5 mantendo a pressão, cavalo em C3 desenvolvendo e dama em D7. E aqui ficou muito claro para mim que ele queria fazer o grande roque, porque se ele quisesse fazer o roque pequeno ele já poderia ter feito há muito tempo, que inclusive seria melhor, tá? Mas o fato dele tirar todas as peças menores e agora fazer dama D7 é que ele quer fazer o grande roque. E essa armadilha ela funciona justamente com o grande roque. Eu segui aqui com bispo em E3, que não é um bom lance, tá? Mas ele é necessário para a nossa armadilha. Então a configuração de bispo em E2 e bispo em E3 é justamente para aplicar essa armadilha quando é feito o grande roque. A gente vai ver um pouquinho depois disso daí. Uma das premissas para aplicar essa armadilha é expulsar o cavalo de C6, tá? Muito importante isso também, mas vamos lá. Segunda partida, grande roque. E nessa posição agora, a gente tem aí já tudo preparado para tentar aplicar a armadilha. Então aqui brancas vão fazer D5 para expulsar o cavalo, tá? Por isso que para as pretas, deixa eu voltar aqui, o importante antes de fazer o grande roque seria fazer aqui um D5, impedindo o avanço do peão das brancas, tá? Então aí depois você até poderia fazer o grande roque, mas ele não se atentou a esse detalhe e fez o grande roque. Então a gente já seguiu aqui com D5 para expulsar o cavalo. Cavalo em E5 realmente era o melhor na posição. E a gente já tem tudo preparado para aplicar a armadilha. Como eu disse, para aplicar a armadilha precisamos dos bispos em E2 e E3 e expulsar o cavalo de C6. Já expulsamos o cavalo,
aqui já daria para tentar aplicar armadilha. Porém, eu não tentei, tá? Porque a gente tem os cavalos, o bispo e a dama com a diagonal aqui que ainda não está propícia para trazer a dama por causa dos peões, tirando essas casas, mas é muito perigoso. Então, eu preferi trocar aqui, né? De preferência, trocar algumas peças. Então, primeiro eu fiz aqui cavalo toma E5. Ele seguiu com bispo toma aqui em E2. E eu recapturei de dama. Aí você fala, pô filho, você perdeu o bispo. Eu perdi o bispo, mas no lugar dele eu coloquei a dama. Funciona do mesmo jeito na armadilha. A gente vai ver depois, tá? Então ele seguiu com D toma E5, capturando o cavalo. Agora eu troquei um pouquinho de peça, estou numa situação aqui mais confortável. Aí sim eu segui com a armadilha. E a armadilha ela começa com bispo toma em A7. Aí você fala, Felipe, aí você capivarou, né? Aqui ó, B6 e já era, perdeu o bispo. O intuito é esse, pessoal. A gente força aqui a mão, tenta fazer com que o jogador de pretas faça o B6. É tudo que a gente quer nessa posição. Porque pode parecer que B6 foi como inclusive seguiu na partida, ganha o bispo aqui das brancas, mas não ganha, tá? Inclusive fica aí o exercício. Pausa o vídeo, procura aí o lance. Por que não pode fazer B6 nessa posição de pretas, tá? Por que B6 é um lance ruim? Pausa aí, tenta encontrar. E para vocês não dizerem depois aí, deixa nos comentários, tá? Deixa aí o lance de vocês nos comentários, tá bom? Encontrou? Não? Pausa aí. Achou? Vamos lá. Pessoal, B6 é ruim, tá? Ele não ganha o bispo porque aqui a gente tem simplesmente dama em A6 mate, tá? E aí acabou a partida. Não tem mais o que fazer, tá bom? Por isso que não dá para fazer B6. E essa armadilha aqui do bispo capturando em A7 e tendo outro bispo ou a dama em A6 aqui é uma clássica, tá? Eu já vi ela em várias outras aí variantes de outras aberturas e defesas. Então acontece, então fique esperto toda vez que você vê a configuração de bispos ou bispo e dama em E2 e E3, evite fazer o grande roque. Não que você não possa fazer, mas evite. E inclusive, deixa eu voltar aqui a essa posição mesmo. Algumas pessoas já me perguntaram, pô, por que grande mestre quando faz o grande roque sempre traz o rei aqui para B8? Justamente por causa disso, pessoal, defender a casa aqui de A7, porque se em algum momento o cavalo aqui de C6 tiver que sair, o rei está protegendo, tá? Então, por isso que normalmente a gente vê grande mestre jogando, ele faz grande roque e traz o rei aqui para B8. Isso é muito importante também. Então fica aí a dica, tá? Toda vez que você vê essa configuração aqui, bispo em E2, em E3, fique esperto antes de fazer o grande roque. Garanta que o seu cavalo fique aqui em C6 para proteger o peão de A7. Se possível, traga o rei aqui para B8 também. É um bom lance, é muito importante. E aí você fica tranquilo, tá? Não vacila, não deixa aí o pessoal aplicar esse golpe aí em vocês, tá bom? E aí você fala, pô Felipe, e se não fizer o B6, tem como segurar aquela posição? Deixa eu voltar aqui que também isso é bem interessante. Então depois de bispo toma aqui em A7, pessoal, aqui as pretas já estão muito mal, tá? É mal porque o melhor na posição aqui para as pretas seria, por exemplo, aqui fazer um bispo em D6, evitando o avanço do peão, tá? Mas o problema agora é que brancas vão trazer uma das duas torres aqui para C, trazer o cavalo aqui para B5 e forçar a mão aqui no ponto de C7, tá? Vai vir um ataque muito pesado. Perceba que o bispo já está cortando o rei está aqui meio sufocado pela torre e pela dama, vai ser complicado, tá? Então aqui mesmo nessa posição, não fazendo aqui o B6, vai ficar difícil aqui para o jogador de pretas. Por isso que, inclusive eu comentei antes de fazer o grande roque, né? Que, como a gente viu, seria importante fazer primeiro aqui o D5, perdão.
Porque aí sim, depois do D5, já não tem o tema do avanço do peão, né? Chutando o cavalo aqui de C6, que era importante ele estar aqui protegendo o ponto de A7, tá? Então, fique esperto aí nessas posições para você não cair nesses temas táticos aí e não cair nessa armadilha. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu declaro aberto aí a sexta-feira, bora jogar de chess, chess.com, xadrez de rua. Eu desejo a todos vocês bastante rate, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!